Fim de noite, você está em casa tentando relaxar, mas um pensamento insiste. Daqui a 5 dias tem assembleia. O relatório financeiro precisa estar pronto e você sabe que tem algo errado naquelas planilhas, mas não consegue descobrir o que. Se você já passou por isso, saiba que não está sozinho. E olha, o problema não é você não saber matemática ou não entender de contabilidade. O problema é muito mais sério do que isso. Sabe qual é a principal causa de desfiliação em sindicatos e associações hoje? Não é falta de benefício, não é mensalidade alta, é falta de transparência financeira. E quando eu digo falta de transparência, não estou falando que os dirigentes são desonestos. Estou falando que o relatório financeiro está tão confuso que nem vocês mesmos conseguem explicar direito para onde foi o dinheiro. E tem mais. Um erro nesse relatório pode levar à rejeição das contas em assembleia, processos judiciais e até perda do registro sindical. Isso mesmo que você ouviu. Um erro de digitação pode acabar com décadas de história da sua instituição. Agora eu vou te contar o que ninguém tem coragem de falar. Suas planilhas estão mentindo para você. E não é sua culpa, nem do seu tesoureiro. É a natureza da ferramenta. Existe um estudo da Universidade do Havaí que revelou algo assustador. 88% das planilhas de Excel contêm erros significativos de cálculo ou digitação. Deixa eu repetir isso devagar. 8 em cada 10 planilhas que você usa hoje têm altas chances de erro, e você nem sabe de onde. Para ter ideia da gravidade, 1 em cada 5 empresas no mundo já sofreu perdas financeiras diretas por causa de erros em planilhas. Estamos falando de organizações com equipes de TI, auditoria interna, sistemas de controle. Se acontece com elas, imagine o risco em uma associação de profissionais que usa a mesma planilha há 5 anos, copiando e colando de um mês para o outro. E tem um detalhe perverso nisso tudo. Quanto maior a planilha, maior o risco. Um sindicato do setor de transportes que trabalha com milhares de fórmulas automaticamente tem dezenas de erros não detectados escondidos ali. É estatística, não achismo. Mas o pior nem é o erro em si. O pior é a consequência. Pensa comigo. Você apresenta o relatório na assembleia, um associado questiona o número, você confere e descobre que a fórmula estava errada há 6 meses. E agora você precisa refazer todo o relatório. E quando você refaz, descobre que o superávit que você achava que tinha era na verdade um déficit. E agora, como você explica isso sem perder a credibilidade? Teve um caso real de uma federação estadual que descobriu um erro de digitação em uma planilha, que gerou uma diferença de R$180 mil nas contas anuais. O erro estava lá há 2 anos, 2 auditorias não pegaram. Só descobriram quando um associado pediu a segunda via de um recibo e os números não batiam. Você acha que essa federação manteve a confiança dos seus filiados depois disso? Difícil dizer. Então você pode estar se perguntando, mas se todo mundo usa planilhas e todo mundo erra, qual é a solução? A solução não é se tornar um especialista em Excel. A solução é entender que um relatório financeiro perfeito precisa ter 4 elementos fundamentais. E esses elementos precisam ser gerados automaticamente, não manualmente. Primeiro elemento: demonstração do resultado do exercício, o famoso DRE. Não é só entrada e saída de dinheiro. É a saúde real da entidade no período. Muita gente confunde fluxo de caixa com DRE, e essa confusão é fatal. Um sindicato do setor metalúrgico pode ter dinheiro em caixa, mas estar operando no vermelho porque as obrigações futuras são maiores que a capacidade de arrecadação. O DRE mostra isso. A planilha não. Segundo elemento: fluxo de caixa. Aqui vem o segredo que ninguém te conta. Ter saldo em conta não significa que você está rico. Se o passivo, ou seja, suas dívidas e compromissos futuros, for maior
que o ativo circulante, você está tecnicamente falido, mesmo com dinheiro no banco. Já vimos isso acontecer com uma associação de profissionais liberais. Eles tinham um bom dinheiro em caixa e se achavam tranquilos. Aí veio a auditoria e descobriu que tinham aquela quantia e mais um pouco em obrigações trabalhistas vencendo nos próximos 4 meses. Resultado, tiveram que vender a sede. Terceiro elemento, conciliação bancária. Este é o mais crítico. É o batimento exato entre o que está no extrato do banco e o que está no sistema de controle. Sem isso, seu relatório é literalmente um faz de conta. E olha, conciliar manualmente extrato com planilha todo mês é uma das tarefas mais questionáveis que um ser humano pode fazer em 2026. É mais do que desperdício operacional. Ei, rapidinho. Se você está curtindo esse conteúdo, então precisa conhecer o Kit Entidade Eficiente 2025. É um material gratuito, com 3 etapas, criado especialmente para ajudar entidades como a sua a terem novas ideias, engajar mais e aumentar a arrecadação. Você vai encontrar um checklist visual para ajudar e analisar o estado da sua entidade, dicas práticas com aulas em vídeo e um material de apoio aprofundado pensado para associações, sindicatos e também federações. O link está na descrição. Não perde essa chance de levar a gestão da sua entidade para outro nível. Quarto elemento. Indicadores de inadimplência. Este aqui é crucial para sindicatos e associações. Seu relatório precisa mostrar não apenas quem não pagou, mas por que não pagou, há quanto tempo não paga e qual a tendência. Porque se 30% dos seus associados estão há 3 meses sem pagar, você não tem um problema de cobrança. Você tem um problema de relevância. Ninguém deixa de pagar algo que considera valioso. E aqui entra o ponto fundamental que separa entidades que sobrevivem de entidades que prosperam. Periodicidade e transparência. Relatórios anuais são inúteis para a gestão. Você só descobre o problema quando já é tarde demais para corrigir. Entidades de referência trabalham com relatórios manuais automatizados. E mais, elas compartilham essas informações de forma ativa com os associados. Pesquisas sobre governança no terceiro setor mostram que a transparência ativa reduz em até 50% as dúvidas e questionamentos em assembleias. Sabe por quê? Porque quando você mostra todo mês para onde vai cada centavo, ninguém precisa imaginar. E quando as pessoas não precisam imaginar, elas confiam. Agora eu vou te revelar o segredo que ninguém te conta sobre relatórios financeiros. O melhor relatório é aquele que você não precisa fazer manualmente. É aquele que você apenas analisa. Quando você automatiza a geração de relatórios através de um sistema de gestão integrado, 3 coisas mágicas acontecem. Primeira, os erros de digitação simplesmente deixam de existir. Segunda, o tempo que você gastava organizando planilhas, você passa a usar tomando decisões estratégicas. Terceira, você tem um álibi valioso em auditorias, porque relatórios gerados por sistema não permitem manipulação retroativa de dados. Uma federação estadual que implementou essas soluções reduziu o tempo de fechamento mensal de 10 dias para 2. Isso significa que eles têm 8 dias a mais por mês para realizar outras tarefas. Eles podem pensar em fortalecer a categoria, conquistar benefícios, atender bem os associados. E tem outro detalhe fundamental. Com o dashboard em tempo real, você não precisa esperar o fechamento do mês para saber se está indo bem ou mal. Você olha no celular e sabe exatamente quantos associados pagaram hoje, quanto entrou, quanto saiu, se precisa atuar sobre a inadimplência, qual o saldo projetado para o fim do mês. É gestão de verdade, não achismo. Porque no final das contas, o relatório financeiro não é apenas uma obrigação burocrática para cumprir o estatuto. É a ferramenta mais poderosa que você tem para provar valor, gerar confiança e garantir a sustentabilidade da sua instituição. O segredo que ninguém te conta é simplesmente esse. Instituições que quebram não quebram por falta de dinheiro. Quebram por falta de clareza sobre o dinheiro que têm.
E essa clareza só vem de relatórios sem falhas, automáticos e transparentes. A decisão de nunca mais errar no relatório financeiro não é uma decisão técnica, é uma decisão de sobrevivência. Esse foi o vídeo dessa semana. Me conta o que você achou dele. E se você faz parte de uma instituição, o que mais deixa a desejar hoje aí na sua entidade? Será ótimo iniciar essa conversa. E se você quer continuar aprendendo sobre como modernizar a gestão, a comunicação e os processos da sua entidade, inscreva-se no canal e acompanhe os nossos vídeos. Temos vídeos novos toda semana. Até a próxima!